O Santos perdeu uma excelente oportunidade de se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento. Empatou com o Red Bull Bragantino em 2-2 em Bragança Paulista, desperdiça 2 pontos, porque era para o Santos ter vencido. O Santos, que criou mais oportunidades, principalmente no primeiro tempo, poderia seguir vencendo na segunda etapa, mas por questões defensivas que nós vamos falar aqui, o Santos apenas empatou com o Red Bull Bragantino, que vem oscilando bastante dentro da competição. Então era aquele jogo que a gente olha ali na tabela, bem acessível do Santos conseguir vencer, mesmo jogando fora de casa. Mas o Santos não foi capaz de conquistar esses 3 pontos. E antes da gente trazer aqui a análise do que foi esse jogo do Santos contra o Bragantino, a classificação atualizada de momento, enquanto eu estou falando com vocês, ainda está rolando Corinthians e Flamengo, mas já dá para ter uma noção do que foi essa rodada para a gente, né? O Z4 continua com Juventude 22 pontos, Vitória 22, Fortaleza 21 e Sport 14. O Santos tem 5 pontos de distância do primeiro time, que é o Juventude, está com 27, mas era um Santos que poderia estar encostado no Corinthians, por exemplo. Era um Santos que poderia estar a 7 pontos da zona de rebaixamento. Uma situação muito mais confortável. E agora, a próxima rodada, o Santos pega o Grêmio na Vila Belmiro e depois enfrenta o Ceará fora de casa. O Grêmio, que atualmente está na 10ª colocação com 32 pontos, e depois pega o Ceará, que tem 28 pontos. Essa é a sequência do Santos dentro da competição. Jogos de 6 pontos, né? Pensando ali na galera que está na metade da classificação do Campeonato Brasileiro. Mas vamos falar sobre esse Santos, né, que teve algumas mudanças na escalação. Santos que teve a estreia do Alexis Duarte, uma estreia bem discreta. Teve o Souza no lugar do Escobar, o Escobar que estava cumprindo suspensão. O Souza que participa do primeiro gol santista. E tivemos ali o Barreal juntamente com o Roleiser no meio-campo do Santos, já que o Santos não tem Neymar, não tem Vitor Hugo e também não tem Gabriel Bontempo. E essas ausências de jogadores que estão lesionados, de uma certa forma também impactam no segundo tempo do Santos, quando tanto o Barreal como o Roleiser são substituídos e o Santos não tem nenhuma peça de fato de meio-campo que pudesse ajudar o Santos a seguir vencendo a equipe do Bragantino. Mas vamos por ordem cronológica, vamos falar sobre o primeiro tempo do Santos, que foi um Santos que pressionou bastante o Bragantino, teve várias oportunidades de abrir o placar. A mais clara de todas foi o contra-ataque que o Roleiser pega em velocidade, encontra o Lautaro, e o Lautaro, por isso aqui, bem pouquinho, não abriu o placar para o time do Santos. Tivemos também o Cleiton quase fazendo um frangaço ali, né? Ele acaba, a bola passa por debaixo das pernas dele, mas depois ele consegue se recuperar e não tomar o gol. Era um Santos que teve oportunidade de abrir o placar, mas não conseguiu. O Bragantino, uma jogada ali de ex-jogadores do Santos, tanto o Sacha faz a jogada, né, inicia a jogada e toca para o Lucas Barbosa, que meio que dá uma cavadinha ali em cima do brasão e abre o placar. E aí, desse tempo que o Santos toma o gol do Bragantino até a volta, né, para o segundo tempo, foi um Santos que parou de atacar. Um Santos que sentiu bastante o gol sofrido, volta para o segundo tempo sem nenhuma alteração, só que um Santos que não estava jogando, né, com aquele ímpeto do começo do primeiro tempo, mas consegue fazer o seu primeiro golzinho, empatar a partida depois de uma boa jogada ali do Souza, né, que dá um cruzamento e encontra o Lautaro Dias. Belo cruzamento do Souza, a gente sempre fala isso, né, que ele é um jogador que avança muito mais, é muito mais ofensivo que o Escobar. O Escobar, ele é muito bom defensivamente, o Souza é muito bom ofensivamente. Gosto bastante do Souza, são dois laterais que têm características diferentes, e aqui eu não tô falando, o Souza é melhor ou pior que o Escobar é melhor ou pior que o Souza. Não estou falando isso, estou falando que são características diferentes, e é interessante, né, de um jogo para o outro, a gente exaltar algum lateral por conta de alguma valência. A gente exalta sempre o Escobar aqui defensivamente, e o Souza, mais uma vez, fez uma jogada que sai
um gol do Santos. E aí, o Lautaro, que perdeu um gol na cara na primeira etapa, faz ali o seu golzinho. E depois ele é um assistente, é o garçom, encontra muito bem o Barreal para fazer o gol da virada santista. E aí o Santos vai vencendo a partida, teve algumas oportunidades também para ampliar o placar, não aproveita. E aí o Vojvoda começa a mexer no time do Santos, deixa eu até falar aqui para não esquecer ninguém. Ele coloca o Bilal no lugar do Roleiser. Bilal faz a sua estreia, caía pelo lado direito, caía pelo lado esquerdo, né? Não tinha uma posição fixa ali dentro da partida. Depois ele tira o Lautaro e o Barreal para colocar o Tiquinho e o Cabadeiro. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Quando ele tira o Roleiser, Barreal e Lautaro, um Santos que tecnicamente cai. Eu era favorável à entrada do Tiquinho para ver se o Santos conseguia acertar na questão de finalização. Porque o Lautaro, eu acho que é um jogador que ele entrega em movimentação, só que não é o cara que vai entregar, né, na hora de fazer o gol, de ser esse matador. Então, eu imaginava que talvez, se a bola chegasse com qualidade para o Tiquinho, por exemplo, o Tiquinho poderia converter em gol. Só que aí tirou o Roleiser, e o Roleiser, ele sofreu uma pancada desde aquele clássico contra o São Paulo. Então, é um Roleiser que tá com uma pancada, né, no joelho que vem incomodando ele, não tem lesão, não tem nada, é mais a questão da pancada mesmo. Então, o Santos está com cuidado em relação ao Roleiser, porque o Santos praticamente quase não tem meia mais, né, todo mundo machucado. Saiu o Barreal, saiu o Lautaro, e o Santos perde em criação de jogadas. Então, a bola quase não chega no Tiquinho. Tem algum lance que o Tiquinho teve oportunidade de fazer o gol? Não teve, né? A bola não chegava com tanta qualidade assim. Por conta da falta de opção que o Santos tinha no seu banco de reservas. E aí o Santos, num erro defensivo, mais um, o Lua Pérez, sem necessidade, cede um escanteio. O Lua Pérez não marca o Pedro Henrique, que faz o gol de cabeça, que faz o gol de empate da equipe do Bragantino, né, no finalzinho da partida. Então, assim, foi um Santos que teve oportunidades ofensivas, não conseguiu converter né, a um ponto de ficar confortável. Converteu 2 vezes, mas poderia ter convertido mais. E nas poucas vezes que o Bragantino chegou, o Bragantino converteu. Então, em termos de objetividade, o Bragantino foi mais objetivo que o Santos, né? Então, é aquele copo meio cheio, aquele copo meio vazio, né? Cada um pode interpretar da forma que preferir. Agora, vai ter 2 jogos importantes, diretos, pensando em meio de tabela de Campeonato Brasileiro, que é Grêmio e também Ceará. 2 jogos acessíveis, né? Dá para vencer. Agora, fico chateada porque o Santos desperdiça essa oportunidade de ampliar uma distância da parte de baixo e, quem sabe, focar numa vaga numa Sul-Americana, por exemplo. Só que, por outro lado, eu acho que o Vojvoda vem mostrando pra gente que o Santos está melhorando. Porque antes nosso argumento era, pô, é um Santos que não vence seus jogos porque não está conseguindo criar oportunidades. O Santos criou, o Santos não consegue finalizar. Aí é questão técnica, de jogador. Daí volto para falar sobre a questão da janela de transferência. O Santos não conseguiu se planejar para ter um camisa 9 matador ali. É um Santos que dormiu no ponto e agora a gente tem o Tiquinho e tem o Lautaro de opções. O Bilal Brahimi vai ser centroavante? Acho que não. Acho que vai ser esse cara mais para cair pelos lados. O Tassiano hoje não entrou, né? Entrou em outro jogo, mas não vai ser esse cara, né? Então, assim, quais são as opções que o Santos tem para camisa 9? Não tem muitas. David foi devolvido e também não fazia uma boa temporada. O Luca Meirelles já tá fazendo gol lá no Shakhtar, inclusive fez gol hoje, não tá mais no Santos. Então, acho que o que a gente falava que o Santos precisava, que era de um camisa 9, infelizmente não veio nessa janela de transferência. O Santos, né, vai ter que remar contra isso de alguma forma nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que com o Vojvoda a expectativa de melhora vem se cumprindo. É um Santos que está melhorando
do que nos últimos jogos sem Vojvoda, por exemplo. Só que é claro, um Santos que está na posição que está precisa de vitórias. Não adianta só o desempenho, precisa vencer. Tirar logo esse fantasma de possibilidade de rebaixamento, para o torcedor ficar mais tranquilo, para os jogadores em campo ficarem mais tranquilos, para as coisas fluírem com mais naturalidade e tranquilidade, tá bom? É um sentimento de tristeza, frustração. Esse empate dava para ter vencido. Acho que isso que incomoda mais, né? Que tá, pô, se tivesse jogado mal, jogou mal, né? Mas foi um Santos que jogou bem, merecia ter vencido, se não fosse a pontaria ruim aí de alguns jogadores do Santos. Me fala aqui nos comentários o que você achou dessa partida. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever também, que é sempre muito importante. Tchau!